Olá! Na história de hoje, te contarei a história real de Nelson, onde uma simples tatuagem quase teve um fim triste. Nelson amava tatu, e cada desenho em sua pele contava uma história, uma memória, uma fase da vida. Mas o que aconteceu depois foi tudo, menos perfeito. Nelson sempre foi apaixonado por tatuagens. Para ele, cada traço na pele era mais do que estética. Era memória, identidade, história. Aos 32 anos, já carregava no corpo símbolos de viagens, perdas, conquistas, mas naquele sábado, promessas. Ele queria algo diferente, uma homenagem ao avô, falecido há poucos meses. Um desenho simples, mas cheio de significado, no braço direito. O estúdio escolhido era novo na cidade. Tinha uma estética moderna, com paredes pretas, luzes de LED, e um aroma suave de incenso. O nome era chamativo, Ink Soul Studio. Nelson viu o perfil no Instagram, gostou dos trabalhos e marcou o horário. Levou consigo sua amiga Sophie, que faria uma pequena tatuagem no pulso. Eles chegaram animados, rindo, comentando sobre os desenhos que escolheram. O tatuador, Léo, era jovem, carismático e parecia experiente. Mostrou o portfólio, explicou o processo e garantiu que tudo estava esterilizado. Aqui é tudo limpo, irmão. Pode confiar, disse, enquanto preparava a bancada. Nelson sentou na cadeira, respirou fundo e deixou a agulha começar seu trabalho. A dor era familiar. O traço estava ficando bonito. Sophie filmava tudo para postar depois. Léo conversava enquanto tatuava, criando um clima leve. Mas algo estranho começou a acontecer e ninguém percebeu de imediato. O primeiro sinal. Logo após o término da tatuagem, Nelson sentiu uma ardência incomum. Não era a dor típica de uma tatuagem recém-feita. Era algo mais profundo, como se o braço estivesse sendo pressionado por dentro. Ele achou que era normal. Afinal, a pele havia sido perfurada. Mas em menos de uma hora, o local começou a inchar visivelmente. A pele ficou vermelha, tensa, e uma sensação de calor tomou conta do braço. Léo olhou com preocupação. Pode ser uma reação alérgica à tinta, sugeriu. Mas Nelson já havia usado aquela tinta antes. Sophie, mais cautelosa, sugeriu ir ao hospital. Nelson hesitou. Acho que é só o corpo reagindo. Vou esperar até amanhã. Eles foram embora. Nelson com o braço latejando, Sophie com um pressentimento ruim. A noite difícil. Durante a madrugada, Nelson acordou com dor. O braço parecia maior, mais pesado. A tatuagem estava deformada, como se os traços tivessem sido empurrados para fora pela pele inchada. Ele tentou aplicar compressas frias, mas nada ajudava. A dor aumentava. A pele começou a brilhar, esticada ao limite. No espelho, ele viu algo que o assustou. Pequenas bolhas começavam a se formar ao redor da tatuagem. Algumas eram transparentes, outras já tinham um tom amarelado. Ele tentou estourar uma e se arrependeu imediatamente. Um líquido espesso com cheiro forte escorreu. Nelson vomitou. Sophie, ao ver a cena, ligou para o pronto-socorro. No hospital, os médicos agiram rápido. A área estava claramente infectada. As bolhas eram resultado de uma infecção bacteriana agressiva, provavelmente causada por contaminação durante o processo de tatuagem. O pus, acumulado sob a pele, indicava que o corpo estava lutando contra algo sério. Nelson foi internado imediatamente. Os exames mostraram que a bactéria era resistente e estava se espalhando. O risco era real. Se não agissem rápido, ele poderia perder parte do braço, ou pior. E tudo isso começou com uma tatuagem. Nelson estava deitado na maca do hospital, com o braço elevado e envolto em compressas. A dor era constante, latejante, como se algo estivesse tentando sair de dentro da pele. Os médicos já haviam administrado antibióticos intravenosos, mas o quadro não melhorava. A tatuagem, antes cheia de significado, agora parecia um símbolo de alerta. A pele ao redor estava deformada. As bolhas haviam crescido durante a madrugada, algumas com mais de 2 centímetros de diâmetro.
O líquido dentro delas era espesso, amarelado, e o cheiro começava a se espalhar pelo quarto. Sophie, sentada ao lado, tentava manter a calma, mas a expressão dos enfermeiros dizia tudo. Aquilo não era uma reação comum. O momento crítico foi então que aconteceu. Enquanto um dos médicos examinava o braço, uma das bolhas estourou. O som foi abafado, mas o impacto foi imediato. Um jato de pus saiu com força, atingindo o jaleco do profissional. O cheiro era insuportável. Nelson gritou de dor. Sophie saiu correndo da sala, em choque. O médico pediu ajuda imediatamente, mas bolhas começaram a romper. O braço parecia estar se desfazendo por dentro. O pus escorria, misturado com sangue e fragmentos de tecido. Era como se o corpo estivesse expulsando algo que não deveria estar ali, e com urgência. Diagnóstico sombrio. Após exames mais detalhados, veio a confirmação. Nelson estava com uma infecção bacteriana necrosante, causada por uma bactéria altamente agressiva. O nome técnico era assustador, Streptococcus pyogenes, conhecida por causar faceite necrosante, uma condição rara, mas extremamente perigosa, que destrói tecidos rapidamente. A origem? Provavelmente uma agulha contaminada ou tinta mal armazenada. O estúdio onde Nelson fez a tatuagem não seguia os protocolos de esterilização corretamente. A falha foi pequena, quase imperceptível, mas suficiente para colocar uma vida em risco. Você consegue imaginar passar por uma situação dessas? Como você teria reagido se fosse você? Deixe sua resposta nos comentários e compartilhe se você já vivenciou alguma experiência médica inesperada. E queria te ouvir. E de onde você está ouvindo essa história? E não esquece o like e se inscreva no canal. Vou continuar a contar a história com detalhes. Vem comigo. A pele, tela viva da existência humana, carrega em si um registro ininterrupto de vivências. Cada marca, cada traço, um capítulo silencioso de uma narrativa pessoal. Para Nelson, um homem de 32 anos, essa relação com a arte corporal era profunda, quase sagrada. As tatuagens que adornavam seu corpo não eram meros adornos, mas sim um mapa intrincado de sua jornada. Lembranças de viagens que moldaram sua perspectiva. Homenagens a entes queridos que partiram, marcos de vitórias conquistadas e promessas gravadas na alma. No entanto, um sábado aparentemente comum, destinado a celebrar a memória de seu avô com um desenho singelo e carregado de afeto em seu braço direito, transformou-se no prelúdio de um pesadelo. A escolha de um novo estúdio, o Ink Soul Studio, com sua estética moderna e promessas de profissionalismo, escondia um perigo latente, um descuido que se aninhava na banalidade de um procedimento rotineiro. A atmosfera inicial, repleta de expectativa e camaradagem, com a presença de sua amiga Sophie e o carisma do tatuador Léo, desvaneceria em meio a uma dor que transcendia o comum, um aviso precoce de que algo estava terrivelmente errado. A primeira indicação de que a experiência se desviava do esperado manifestou-se não na agulha que perfurava a pele, mas na ardência persistente que se seguiu. Uma sensação de pressão interna, incomum para um processo tão familiar a Nelson, começou a se instalar. Ignorou a apreensão inicial, atribuindo-a à reação natural do corpo. Contudo, em menos de uma hora, o que era uma leve irritação evoluiu para um inchaço visível, a pele esticando-se em torno da nova arte, adquirindo um tom avermelhado e uma temperatura elevada. Léo, o tatuador, demonstrou preocupação, sugerindo uma possível reação alérgica à tinta. Uma explicação que Nelson, acostumado a utilizar o mesmo pigmento, achou pouco convincente. Sophie, com sua intuição aguçada, insistiu na necessidade de uma avaliação médica. A hesitação de Nelson, porém, adiou o inevitável. A noite que se seguiu seria um testemunho aterrador das consequências da negligência, um teste brutal à sua resiliência e à sua própria vida.
A dor, antes um incômodo, transformou-se em um tormento insuportável, deformando a tatuagem e anunciando a chegada de bolhas que prenunciavam uma infecção agressiva. A madrugada se tornou um cenário de horror. Nelson, despertado pela intensidade da dor, deparou-se com um braço inchado e febril. As bolhas, que começavam a surgir, eram um prenúncio sombrio. Ao tentar romper uma delas, movido por um misto de desespero e curiosidade macabra, liberou um líquido espesso e fétido, provocando uma reação de vômito e um alerta inequívoco para Sophie. A gravidade da situação era palpável. A decisão de buscar ajuda médica tornou-se inadiável. No ambiente estéril de um hospital, a velocidade com que os profissionais agiram revelou a urgência do quadro. A infecção bacteriana, agressiva e resistente, já se espalhava, ameaçando não apenas a integridade do braço, mas a própria vida de Nelson. A origem, rastreada até o estúdio de tatuagem, evidenciava uma falha catastrófica nos protocolos de higiene, um lapso mínimo com consequências devastadoras. Aquele sábado, que deveria ter sido uma celebração de memória e arte, transformara-se em uma batalha pela sobrevivência. Um lembrete sombrio de que, por trás de cada traço na pele, reside uma responsabilidade imensa. A história de Nelson é um alerta sobre os riscos ocultos na busca pela expressão pessoal. Uma narrativa que se desdobrará, revelando a fragilidade da saúde e a importância crucial da vigilância em cada detalhe. O momento crítico da intervenção médica revelou a extensão aterradora da infecção. Enquanto um dos cirurgiões avaliava o braço de Nelson, uma das bolhas, distendida pela pressão interna e pela proliferação bacteriana, rompeu-se com um som abafado, mas com um impacto visual e olfativo devastador. Um jato de pus, espesso e de odor nauseabundo, atingiu o jaleco do profissional, um testemunho grotesco da batalha que se travava sob a pele. Nelson, em agonia, emitiu um grito de dor que ecoou pela sala de cirurgia. Sophie, incapaz de suportar a cena, retirou-se, profundamente abalada. Em rápida sucessão, outras bolhas cederam, liberando um fluxo contínuo de secreção purulenta misturada a sangue e fragmentos de tecido desvitalizado. O membro de Nelson parecia desintegrar-se de dentro para fora, um processo violento de expulsão de um invasor hostil que, com urgência implacável, buscava seu caminho para fora. O diagnóstico, após uma análise laboratorial minuciosa, pintou um quadro sombrio. Nelson fora acometido por uma infecção bacteriana necrosante, desencadeada por uma cepa particularmente virulenta do Streptococcus pyogenes. Essa bactéria é conhecida por sua capacidade de induzir a faceite necrosante, uma condição médica rara, porém de potencial destrutivo avassalador, que avança rapidamente na destruição de tecidos moles. A origem mais provável da contaminação residia em um detalhe ínfimo, mas de consequências drásticas: uma agulha de tatuagem não devidamente esterilizada ou um frasco de tinta mal conservado exposto a agentes contaminantes. A falha, por menor que fosse, no rigoroso protocolo de asepsia do estúdio Inksoul, foi o gatilho para a cascata de eventos que colocaram a vida de Nelson em risco iminente. A escolha de um profissional ou de um estabelecimento que não cumpre rigorosamente as normas de biossegurança pode ter desdobramentos trágicos, transformando um desejo de embelezamento em uma luta desesperada pela preservação da integridade física. Diante da velocidade e agressividade da infecção, os médicos não dispunham de alternativas senão a intervenção cirúrgica imediata. A raspagem cirúrgica, um procedimento invasivo e doloroso, tornou-se a única via para conter o avanço bacteriano. O objetivo era a remoção metódica e completa de todo o tecido comprometido, camada por camada, até que se alcançasse a pele saudável.
O impacto psicológico e físico para Nelson seria profundo, mas a preservação de sua vida e potencialmente de seu membro dependia dessa medida drástica. Levado ao centro cirúrgico, Nelson deixava para trás Sophie, visivelmente abalada, com os olhos marejados e o pensamento fixo na ironia cruel. Uma simples tatuagem, um gesto de homenagem, havia se transformado em uma ameaça existencial. A decisão médica era clara e urgente, um reflexo da gravidade da situação e da necessidade de agir com precisão e celeridade para extirpar o mal que se alastrava. A complexidade do procedimento cirúrgico e os riscos inerentes a um quadro infeccioso avançado exigiam a expertise de uma equipe médica qualificada e um ambiente hospitalar preparado para lidar com emergências de alta complexidade, ressaltando a importância da infraestrutura de saúde em momentos críticos. A recuperação de Nelson após a cirurgia foi um processo árduo, marcado pela dor física e por um profundo abalo psicológico. O braço, agora um campo de batalha cicatrizado, exigia cuidados constantes. As sessões de fisioterapia, essenciais para restaurar a mobilidade, eram frequentemente interrompidas por espasmos dolorosos e pela lembrança vívida do que havia acontecido. A tatuagem, antes um símbolo de conexão com seu avô, transformou-se em um lembrete cruel da fragilidade da saúde e da confiança traída. A vergonha e a raiva eram sentimentos constantes, alimentados pela percepção da própria vulnerabilidade. O isolamento social tornou-se um refúgio, um escudo contra um mundo que parecia, de repente, hostil e imprevisível. Sophie, com sua lealdade inabalável, tentava resgatar Nelson de seu casulo de dor, lembrando-o da força vital que ainda possuía e do potencial transformador de sua experiência. No entanto, a ferida emocional era profunda e a capacidade de reinterpretar a tragédia como um catalisador de mudança ainda estava distante. A mente de Nelson lutava para conciliar a imagem do corpo mutilado com a necessidade de seguir em frente, de encontrar um propósito na desgraça que o havia assaltado. Em meio à quietude da madrugada, um impulso criativo emergiu. Nelson pegou seu celular, não para se perder em memórias dolorosas, mas para dar forma à sua experiência. Começou a escrever, despejando em palavras a crueza dos eventos, a sequência de erros e as consequências devastadoras. A narrativa, desprovida de eufemismos e adornos, foi publicada em um fórum online, dedicado a entusiastas de tatuagens, sob um título provocativo: "O que saiu do meu braço pode sair do seu também." A ousadia da mensagem, aliada à imagem impactante do braço enfaixado, gerou uma onda de reações. Centenas de comentários e mensagens diretas inundaram sua caixa de entrada, muitos deles compartilhando experiências análogas, desabafos sobre procedimentos inseguros, alergias inesperadas e cicatrizes que transcenderam o plano físico. Pela primeira vez desde o incidente, Nelson sentiu um vislumbre de propósito em sua dor. A solidão que o consumia começou a dissipar-se, substituída pela conexão com uma comunidade que, como ele, havia sido marcada pela negligência. Essa conexão inicial floresceu em uma iniciativa maior. Sophie, percebendo o potencial de mobilização daquela comunidade emergente, sugeriu a criação de uma plataforma dedicada a compartilhar relatos e a disseminar informações sobre segurança em tatuagens. Assim, nasceu o projeto Vozes da Pele, um espaço virtual que rapidamente se tornou um ponto de encontro para aqueles que buscavam orientação, apoio e justiça. Nelson, impulsionado por sua experiência pessoal, assumiu um papel ativo, entrevistando outras vítimas, coletando dados sobre práticas insalubres e dialogando com tatuadores que operavam com rigor e ética. Descobriu um cenário alarmante de estúdios que operavam à margem da fiscalização, onde a falta de regulamentação e a desinformação criavam um terreno fértil para o perigo.
Em poucas semanas, a página acumulou milhares de seguidores e Nelson, de vítima, ascendeu à posição de porta-voz. Sua história, um testemunho vivo da necessidade de conscientização. Contudo, essa visibilidade trouxe consigo o lado sombrio da exposição. O estúdio Ink Soul, após sua interdição, tentou refutar as acusações, atribuindo a infecção a uma suposta negligência de Nelson nos cuidados pós-tatuagem. Essa contranarrativa, no entanto, foi rapidamente desmentida pelos registros médicos e pelos testemunhos de outros clientes que relataram incidentes semelhantes, expondo a tentativa de descredibilizar sua experiência e silenciar a verdade. A recuperação de Nelson, embora marcada por avanços físicos, carregava consigo uma carga emocional que se manifestava de formas sutis e profundas. A cicatriz em seu braço, um mapa complexo de linhas irregulares e áreas de pigmentação alterada, era um constante lembrete do trauma. Ele evitava o espelho, não por vaidade, mas por uma aversão visceral à imagem que refletia. A vergonha, a raiva e a tristeza eram companheiras indesejadas, alimentando um ciclo de retraimento social. A tatuagem, que deveria ser um elo de afeto, tornara-se um símbolo de vulnerabilidade exposta, um gatilho para ansiedades e um obstáculo à sua própria autoaceitação. Sophie, em sua persistência, buscava reacender a chama de esperança, enfatizando a sobrevivência e o potencial de transformar a adversidade em força. No entanto, a mente de Nelson ainda estava imersa nas sombras da experiência, lutando para encontrar um caminho de volta à luz, para ressignificar uma dor que parecia insuperável. Numa madrugada de introspecção silenciosa, um impulso criativo tomou conta de Nelson. Pegou seu celular, não para revisitar memórias dolorosas, mas para dar vazão ao turbilhão de sentimentos. Começou a escrever, despejando em palavras a crueza dos eventos, a sucessão de falhas e as consequências devastadoras. A narrativa, despojada de floreios e eufemismos, foi publicada em um fórum online dedicado a entusiastas de tatuagens, sob um título que visava chocar e alertar. O que saiu do meu braço pode sair do seu também. A ousadia da mensagem, aliada a uma imagem impactante do braço enfaixado, desencadeou uma avalanche de reações. Centenas de comentários e mensagens diretas inundaram sua caixa de entrada, muitos deles compartilhando experiências similares, desabafos sobre procedimentos inseguros, alergias inesperadas e cicatrizes que transcendiam o plano físico, penetrando na esfera emocional. Pela primeira vez desde o incidente, Nelson sentiu um vislumbre de propósito em sua dor. A solidão que o consumia começou a dissipar-se, substituída pela conexão com uma comunidade que, como ele, havia sido marcada pela negligência, encontrando um terreno comum em suas aflições compartilhadas. Essa conexão inicial, forjada na adversidade, rapidamente evoluiu para uma iniciativa de maior envergadura. Sophie, percebendo o potencial mobilizador e o alcance daquela comunidade emergente, sugeriu a criação de uma plataforma dedicada a compartilhar relatos e a disseminar informações cruciais sobre segurança em procedimentos de tatuagem. Nascia assim o projeto Vozes da Pele, um espaço virtual que, em um curto espaço de tempo, consolidou-se como um ponto de encontro vital para aqueles que buscavam orientação, apoio e, em muitos casos, justiça. Nelson, impulsionado por sua experiência pessoal e pela empatia que sentia pelos outros, assumiu um papel proeminente. Dedicou-se a entrevistar outras vítimas, a coletar dados sobre práticas insalubres e a dialogar com tatuadores que operavam com rigor, ética e um profundo respeito pela saúde de seus clientes. Nesse processo, descobriu um cenário alarmante de estúdios que operavam à margem da fiscalização, onde a ausência de regulamentação clara e a disseminação da desinformação criavam um ambiente propício para o surgimento de riscos à saúde pública.
Em poucas semanas, a página acumulou milhares de seguidores engajados e Nelson, de vítima de um incidente isolado, ascendeu à posição de porta-voz. Sua história pessoal servindo como um testemunho vivo da necessidade urgente de conscientização e prevenção. Contudo, essa visibilidade crescente não passou despercebida e trouxe consigo o lado sombrio da exposição pública, a reação daqueles que se sentiam ameaçados. O estúdio Ink Soul, após sua interdição pelas autoridades sanitárias, tentou refutar as acusações que pesavam contra ele. Em uma nota oficial, procuraram descredibilizar as alegações de Nelson, atribuindo a infecção a uma suposta negligência do próprio cliente nos cuidados pós-tatuagem. Essa tentativa de contranarrativa, no entanto, foi rapidamente desmantelada pelos registros médicos inequívocos e pelos testemunhos de outros clientes que relataram incidentes de gravidade variada, mas com origens semelhantes, expondo a clara intenção de descredibilizar sua experiência e silenciar a verdade que emergia com força crescente. A repercussão da história de Nelson, amplificada pela página Vozes da Pele, transcendeu o âmbito digital, transformando-se em um movimento de conscientização nacional. A plataforma, inicialmente um refúgio para vítimas, evoluiu para uma ONG robusta, dedicada não apenas a acolher, mas a educar e a fiscalizar o setor de tatuagens. Nelson, ao lado de Sophie, orquestrou a criação de uma rede de apoio multifacetada, reunindo profissionais de diversas áreas, médicos que compreendiam a gravidade das infecções, tatuadores éticos que prezavam pela biossegurança, advogados especializados em direitos do consumidor e psicólogos aptos a lidar com o trauma inerente a tais experiências. O objetivo era multifacetado: oferecer suporte às vítimas, desde o aconselhamento inicial até a orientação jurídica e, crucialmente, educar o público sobre os riscos e as práticas seguras, capacitando-os a fazer escolhas informadas. Essa colaboração interdisciplinar permitiu uma abordagem holística, abordando tanto as sequelas físicas quanto as psicológicas, e buscando reformular a indústria a partir de dentro. Contudo, o avanço da rede de apoio e a crescente visibilidade de Nelson também atraíram oposição. A indústria da tatuagem, em sua diversidade, abrigava aqueles que viam na crescente fiscalização e na exposição das falhas uma ameaça aos seus negócios. Em resposta, alguns estúdios, antes complacentes com práticas questionáveis, iniciaram uma campanha de difamação contra Nelson. Argumentavam que ele estava manchando a reputação da arte da tatuagem, que seus relatos eram exagerados e que ele, um leigo, não possuía o conhecimento técnico para emitir tais críticas. Essa retórica, embora desprovida de fundamento factual, visava semear a dúvida e desacreditar a causa. Nelson, no entanto, manteve-se firme, compreendendo que a verdade, por mais incômoda que fosse para alguns, era a força motriz de sua luta. Ele reforçava constantemente que sua batalha não era contra a arte da tatuagem em si, mas contra a negligência que a comprometia. Sua frase de efeito: tatuagem é arte, mas arte sem responsabilidade vira risco, e risco sem informação vira tragédia. Tornou-se o lema da organização, um mantra que resumia a essência de sua missão. Em um esforço para institucionalizar as boas práticas, Nelson e sua equipe colaboraram com associações profissionais e órgãos reguladores para a elaboração de uma cartilha nacional de boas práticas para estúdios de tatuagem. Este documento abrangente detalhava os procedimentos essenciais de higiene, as técnicas corretas de esterilização de equipamentos, os protocolos de atendimento ao cliente e as diretrizes para primeiros socorros em caso de reações adversas. A cartilha foi distribuída gratuitamente, servindo como um guia prático e confiável para tatuadores e estabelecimentos em todo o país.
Sua adoção em cursos de formação e por associações representativas marcou um avanço significativo na padronização de um setor historicamente carente de regulamentação uniforme. Paralelamente, Nelson engajou-se em campanhas de conscientização pública, utilizando sua imagem e sua história para alertar sobre os perigos de procedimentos realizados em locais improvisados, sem licença ou fiscalização adequada. Sua participação em vídeos educativos, podcasts e programas de televisão amplificou a mensagem, alcançando um público cada vez maior. A cicatriz em seu braço, antes motivo de constrangimento, transformou-se em um símbolo poderoso de resiliência e um testemunho visual da importância de sua causa, aparecendo com orgulho nas telas e nas manchetes, um farol de alerta e esperança. O reencontro com Léo, o tatuador que inadvertidamente desencadeou toda essa jornada, ocorreu em um café discreto, longe dos holofotes. Léo, visivelmente transformado, buscara Nelson para expressar seu arrependimento. Havia fechado o Ink Soul Studio e se dedicado a aprimorar suas habilidades, buscando formação profissional em biossegurança. Sua humildade e a sinceridade em seu pedido de desculpas foram notáveis. Ele compartilhou as dificuldades que enfrentou após o fechamento do estúdio e o impacto que a história de Nelson teve em sua própria trajetória. Nelson o ouviu atentamente, sem interrupções, processando as palavras e a mudança aparente no homem que outrora representara a negligência. Ao final, com uma serenidade conquistada a duras penas, Nelson expressou que, embora o dano causado fosse imensurável, a lição aprendida por Léo poderia, de alguma forma, justificar a dor suportada. Foi um momento de encerramento, não de perdão absoluto, mas de reconhecimento da jornada de redenção, um passo crucial na própria cura de Nelson. O impacto de sua história se manifestava de maneiras inesperadas no cotidiano. Em uma feira cultural, um jovem tatuado abordou Nelson com admiração, revelando que, ao se deparar com a narrativa de Nelson, havia adiado um procedimento em um estúdio duvidoso, optando por pesquisar mais e escolher um profissional ético. A gratidão expressa pelo jovem ressoou profundamente em Nelson. Não se tratava de fama ou reconhecimento pessoal, mas da comprovação tangível de que sua dor e sua luta haviam de fato gerado uma mudança positiva, evitando que outros passassem por sofrimentos semelhantes. Essa validação externa, vinda de alguém que ele diretamente influenciara, solidificou a convicção de Nelson sobre o propósito de sua missão. A cicatriz em seu braço, antes um estigma, agora era um emblema de sua resiliência e um catalisador para a mudança. Um lembrete constante do poder transformador de compartilhar experiências e da importância vital da informação na salvaguarda da saúde individual e coletiva. A narrativa de Nelson, que começou com um simples desejo de homenagem e culminou em uma luta pela vida, ressalta um aspecto frequentemente negligenciado na busca por modificações corporais: a responsabilidade compartilhada entre o artista e o cliente. Contudo, a história se aprofunda ao revelar como a desinformação e a falta de regulamentação abrem brechas para que a negligência se instale, transformando um ato de expressão artística em um campo de batalha pela saúde. Para além da falha individual do tatuador Léo, reside um problema sistêmico. A ausência de órgãos fiscalizadores robustos e a carência de exigências legais claras para estúdios de tatuagem criam um vácuo onde a segurança pode ser facilmente comprometida. A facilidade com que estabelecimentos, sem o devido preparo e conhecimento em biossegurança, podem operar é um fator crítico. Essa realidade não se restringe ao Brasil. Em diversas partes do mundo, a arte da tatuagem, embora celebrada por sua expressão cultural e individualidade, ainda navega em águas regulatórias incertas,
permitindo que práticas arriscadas persistam sob o véu da informalidade ou da autodeclaração de profissionalismo. A própria percepção do cliente sobre o que constitui um estúdio seguro também precisa ser reavaliada. Muitos se deixam levar pela estética do local, pela habilidade aparente do tatuador em redes sociais ou pelo preço mais acessível. No entanto, a verdadeira segurança reside em protocolos de higiene rigorosos, que vão desde a esterilização em autoclave até o uso de materiais descartáveis e a correta manipulação de tintas. Uma tatuagem bem feita é, antes de tudo, uma tatuagem segura. A história de Nelson serve como um alerta pungente para a necessidade de o cliente também assumir uma postura ativa em sua própria proteção. Isso implica em questionar o profissional sobre seus procedimentos, verificar a validade de suas licenças e certificações em biossegurança e, acima de tudo, confiar na própria intuição. Se algo parece errado, se a atmosfera do local não inspira confiança ou se o profissional demonstra descaso com as normas de higiene, a decisão de prosseguir deve ser reconsiderada, mesmo que a vontade de ter a tatuagem seja grande. É um investimento na saúde que precede o investimento na arte. A disseminação de informações precisas sobre os riscos associados à tatuagem, bem como sobre as práticas seguras, é um pilar fundamental para a prevenção. A página Vozes da Pele exemplifica o poder da comunidade em preencher essa lacuna informacional. Ao compartilhar experiências, oferecer um espaço para perguntas e fornecer acesso a especialistas, a iniciativa empodera indivíduos, capacitando-os a tomar decisões mais conscientes e a exigir um padrão mais elevado de segurança por parte dos profissionais. Iniciativas como essa, ao darem voz às vítimas e ao educarem o público, criam uma pressão positiva sobre a indústria, incentivando a adoção de melhores práticas e a conformidade com regulamentações mais rigorosas. A conscientização, portanto, não é apenas uma ferramenta de proteção individual, mas um motor de mudança coletiva, capaz de transformar um cenário de risco em um ambiente seguro para a expressão artística. Ademais, a regulamentação estatal desempenha um papel insubstituível na salvaguarda da saúde pública. A ausência de leis claras e mecanismos de fiscalização eficazes permite que a negligência prospere. É imperativo que governos e órgãos de saúde estabeleçam normas rigorosas para a prática da tatuagem, incluindo requisitos obrigatórios de licenciamento, inspeções periódicas de estúdios e sanções para estabelecimentos que não cumprem os padrões de higiene e segurança. A história de Nelson, ao expor as falhas do sistema, serve como um chamado à ação para que as autoridades competentes assumam sua responsabilidade, garantindo que a arte da tatuagem seja uma fonte de prazer e autoexpressão, e não um vetor de doenças e sofrimento. A colaboração entre a sociedade civil, os profissionais éticos e o poder público é essencial para construir um futuro onde a segurança seja tão valorizada quanto a arte em si. A resiliência demonstrada por Nelson após a traumática experiência não se limitou à sua recuperação física. Ela se manifestou em uma profunda transformação psicológica, impulsionada pela necessidade de dar um novo significado à dor que suportou. A marca em seu braço, antes um símbolo de vulnerabilidade, passou a ser encarada como um emblema de sua sobrevivência e um catalisador para uma missão maior. A criação da ONG Vozes da Pele representou a institucionalização dessa jornada, transformando um incidente pessoal em um movimento coletivo com alcance nacional. Essa organização não se limitou a oferecer suporte e aconselhamento às vítimas. Ela se tornou um centro de excelência em educação e fiscalização, atuando ativamente na reformulação dos padrões de segurança na indústria da tatuagem. A atuação da ONG se desdobrou em múltiplas frentes, cada uma focada em um aspecto crucial da problemática.
No âmbito educacional, foram desenvolvidos programas de conscientização direcionados a jovens, futuros clientes de estúdios de tatuagem, alertando-os sobre os riscos inerentes e ensinando-os a identificar estabelecimentos que priorizam a higiene e a segurança. Essas iniciativas incluíam palestras em escolas, workshops em centros comunitários e a produção de material informativo digital acessível a todos. Paralelamente, a ONG trabalhou em estreita colaboração com tatuadores éticos, promovendo o intercâmbio de melhores práticas e incentivando a formação continuada em biossegurança. Essa abordagem colaborativa visava não apenas a prevenir futuros incidentes, mas também a elevar o padrão profissional de toda a indústria, fomentando uma cultura de responsabilidade e cuidado. No que tange à fiscalização, a Vozes da Pele atuou como um braço vigilante, coletando denúncias de estabelecimentos irregulares e encaminhando-as aos órgãos competentes. A organização compilou um banco de dados de estúdios com histórico de problemas, auxiliando consumidores a fazerem escolhas mais seguras. Em casos mais graves, a ONG ofereceu suporte jurídico às vítimas, auxiliando-as na busca por reparação e justiça. Essa atuação, embora desafiadora e muitas vezes confrontadora, foi essencial para pressionar por uma regulamentação mais rigorosa e para garantir que os responsáveis por negligência fossem devidamente responsabilizados. A persistência em denunciar e em exigir conformidade demonstrou a determinação da organização em erradicar as práticas insalubres que colocavam a saúde pública em risco. A força da ONG residia na sua capacidade de unir a experiência vivida das vítimas com o conhecimento técnico de profissionais e a pressão social exercida pela comunidade engajada. A transformação da cicatriz de Nelson em um símbolo de sua luta e de seu propósito foi um elemento-chave na comunicação da ONG. Ao exibir abertamente a marca em seu braço, Nelson não apenas compartilhava sua história, mas também personificava a mensagem da organização. A tatuagem adicional ao redor da cicatriz, com a frase "Sobrevivi para alertar", tornou-se um manifesto visual, um lembrete constante da importância da vigilância e da informação. Essa imagem poderosa era utilizada em todas as comunicações da ONG, desde posts em redes sociais até apresentações em eventos públicos. A transparência de Nelson sobre sua experiência, aliada à sua dedicação à causa, inspirou confiança e credibilidade, atraindo o apoio de um número crescente de pessoas, tanto vítimas quanto profissionais comprometidos com a segurança. Era um testemunho de que, mesmo das experiências mais dolorosas, pode emergir um legado de impacto positivo e de mudança duradoura. A resiliência de Nelson, forjada nas profundezas de uma experiência quase fatal, manifestou-se em uma metamorfose que transcendia a mera recuperação física. A cicatriz em seu braço, outrora um símbolo de vergonha e trauma, transformou-se em um emblema de sua sobrevivência e no epicentro de uma nova missão. Essa transformação pessoal catalisou a fundação da ONG Vozes da Pele, um empreendimento que elevou sua luta individual a um movimento coletivo de abrangência nacional. A organização, mais do que um mero refúgio para vítimas, consolidou-se como um centro de excelência em educação e fiscalização, redefinindo os padrões de segurança na indústria da tatuagem. Sua atuação, multifacetada e estratégica, abordou as diversas camadas do problema, desde a conscientização do público até a pressão por mudanças sistêmicas. No cerne da estratégia da ONG estava a educação preventiva, direcionada primariamente aos jovens, potenciais futuros clientes de estúdios de tatuagem. Através de palestras dinâmicas em escolas e workshops em centros comunitários,
Nelson e sua equipe desmistificaram o processo de tatuagem, alertando sobre os riscos inerentes e capacitando os participantes a discernir entre estabelecimentos que priorizavam a higiene e a segurança e aqueles que operavam com negligência. A produção de material informativo digital acessível, disseminado por meio de plataformas online e redes sociais, amplificou o alcance dessas mensagens educativas, garantindo que a informação chegasse a um público vasto e diversificado. Essa abordagem proativa visava munir os indivíduos com o conhecimento necessário para fazerem escolhas mais seguras, transformando-os em agentes ativos de sua própria proteção. Paralelamente, a ONG cultivou uma colaboração estreita com tatuadores éticos e estabelecimentos que já demonstravam um compromisso com a biossegurança. Essa parceria estratégica fomentou o intercâmbio de melhores práticas, a disseminação de técnicas de esterilização avançadas e o incentivo à formação continuada em biossegurança. Ao criar uma rede de profissionais responsáveis e comprometidos, a organização não apenas fortalecia os pilares de uma indústria segura, mas também estabelecia um padrão de excelência que servia de modelo para os demais. Essa sinergia entre a sociedade civil e os profissionais éticos foi fundamental para impulsionar uma cultura de responsabilidade e cuidado em toda a cadeia produtiva da tatuagem. Em sua atuação fiscalizatória, a Vozes da Pele tornou-se um braço vigilante, coletando denúncias de estabelecimentos irregulares e encaminhando-as aos órgãos competentes, como vigilâncias sanitárias e conselhos de saúde. A organização compilou um banco de dados detalhado de estúdios com histórico de problemas, servindo como um recurso valioso para consumidores que buscavam informações antes de se submeterem a procedimentos. Em casos de negligência grave, a ONG ofereceu suporte jurídico às vítimas, auxiliando-as na busca por reparação e justiça, e pressionando por uma regulamentação mais rigorosa e por sanções efetivas para os infratores. Essa persistência em denunciar e em exigir conformidade demonstrou a determinação da organização em erradicar as práticas insalubres que colocavam a saúde pública em risco, transformando a dor de Nelson em um motor de mudança sistêmica. A persistência de Nelson e da Vozes da Pele na busca por reformas regulatórias começou a gerar frutos tangíveis. A pressão exercida pela ONG, aliada à crescente conscientização pública, forçou órgãos governamentais a revisarem as legislações existentes. Em diversas regiões, novas diretrizes foram implementadas, estabelecendo requisitos mais rigorosos para a obtenção de licenças de funcionamento de estúdios de tatuagem. Isso incluiu a obrigatoriedade de comprovação de treinamento em biossegurança para todos os profissionais envolvidos, a especificação de padrões mínimos para instalações físicas e o estabelecimento de protocolos claros para o descarte de materiais contaminados. Essa mudança legislativa não foi um ato isolado, mas o resultado de uma campanha contínua, onde a história de Nelson serviu como um poderoso estudo de caso, ilustrando as consequências devastadoras da inércia regulatória. Adicionalmente, a ONG iniciou um trabalho de articulação com associações de tatuadores já estabelecidas e respeitadas. O objetivo era criar uma frente unificada em defesa da ética profissional e da segurança do cliente. Essa colaboração resultou na criação de um selo de qualidade, concedido a estúdios que aderissem voluntariamente a um código de conduta rigoroso, que ia além das exigências legais mínimas. Esse selo, facilmente identificável pelos consumidores, tornou-se um diferencial competitivo importante, incentivando outros estúdios a elevarem seus próprios padrões para não ficarem para trás. Agora, ao procurar um local para se tatuar, o público tinha um indicativo visual confiável.
uma garantia de que o estabelecimento em questão priorizava a saúde e o bem-estar de seus clientes. Um avanço considerável em relação ao cenário anterior de incerteza. Um aspecto crucial que emergiu dessa nova fase foi a necessidade de desmistificar a ideia de que a segurança em tatuagem é um luxo ou um diferencial opcional. A narrativa da Vozes da Pele buscou insistentemente posicionar a biossegurança não como um custo adicional, mas como um componente intrínseco e inegociável da prática profissional. Isso implicou em uma mudança de mentalidade, tanto para os profissionais quanto para o público. Para os tatuadores, significou investir em equipamentos de qualidade, em formação contínua e em um ambiente de trabalho impecável. Para os clientes, implicou em compreender que o preço de uma tatuagem não deve ser o único fator decisório e que a escolha de um profissional ou estúdio mais caro, porém seguro, é um investimento direto na própria saúde. Essa redefinição de valores foi um dos pilares da campanha de conscientização, buscando educar o consumidor a discernir entre o valor artístico e o valor da segurança. Ademais, a ONG começou a explorar a dimensão psicológica do trauma pós-tatuagem. Para além das infecções e das sequelas físicas, muitas vítimas enfrentavam quadros de ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático. A organização passou a oferecer suporte psicológico, conectando essas pessoas a terapeutas especializados que compreendiam a natureza específica de suas experiências. Essa abordagem holística reconheceu que a cura de Nelson e de outros como ele não se limitava à cicatrização do corpo, mas estendia-se à restauração da saúde mental e da autoestima. Ao abordar as feridas invisíveis, a Vozes da Pele consolidou seu papel como uma força de apoio integral, cuidando não apenas da pele, mas também da alma. A expansão da atuação da Vozes da Pele também se deu no campo da pesquisa. A ONG iniciou um projeto para coletar dados sobre a incidência de complicações relacionadas a tatuagens em nível nacional, buscando quantificar o problema e fornecer evidências concretas para embasar futuras políticas públicas. Esse trabalho de coleta de dados envolveu a criação de um sistema de notificação anônima para vítimas, garantindo que suas histórias fossem registradas de forma segura e confidencial. Os resultados preliminares dessa pesquisa, ao revelarem a magnitude do problema, serviram como um poderoso argumento para a urgência de ações mais robustas por parte das autoridades sanitárias, reforçando a necessidade de uma abordagem mais proativa e baseada em evidências para a regulamentação da indústria. A articulação com o sistema de saúde pública, um dos pilares da nova fase da Vozes da Pele, concentrou-se na integração dos protocolos de biossegurança em tatuagens aos programas de saúde comunitária já existentes. A ideia central era que a prevenção de infecções relacionadas a procedimentos estéticos se tornasse parte integrante das campanhas de saúde preventiva, alcançando um público mais amplo e diversificado. Isso implicava em workshops educativos em postos de saúde, distribuição de materiais informativos em clínicas e a capacitação de agentes comunitários de saúde para orientar a população sobre os riscos e as medidas de precaução. Essa abordagem descentralizada visava democratizar o acesso à informação, garantindo que mesmo comunidades remotas ou com menor acesso a recursos tivessem conhecimento sobre como se proteger. Outra frente de atuação, crucial para solidificar a credibilidade da ONG, foi a criação de uma plataforma online interativa, onde profissionais de saúde e tatuadores éticos poderiam colaborar.
Este fórum permitia a discussão de casos complexos, o compartilhamento de pesquisas recentes sobre infecções e a troca de experiências sobre as melhores práticas de esterilização e atendimento ao cliente. A plataforma também servia como um canal direto para que o público fizesse perguntas e recebesse respostas embasadas de especialistas, promovendo um diálogo aberto e transparente entre a sociedade e os profissionais da área. Ao fomentar essa colaboração, a Vozes da Pele não apenas enriquecia o conhecimento coletivo, mas também fortalecia a rede de apoio a vítimas, conectando-as a profissionais que pudessem oferecer o auxílio adequado, fosse ele médico, jurídico ou psicológico. A complexidade da recuperação de Nelson e de tantos outros revelou a necessidade de um acompanhamento multidisciplinar que abordasse não apenas os danos físicos, mas também as profundas cicatrizes psicológicas. Reconhecendo que a experiência traumática podia desencadear quadros de ansiedade, depressão e até mesmo transtorno de estresse pós-traumático, a ONG expandiu seu escopo para incluir o suporte psicológico. Essa iniciativa envolvia a criação de uma rede de terapeutas especializados, muitos dos quais ofereciam seus serviços de forma pro bono ou a preços acessíveis, garantindo que as vítimas tivessem acesso ao apoio necessário para processar o trauma e reconstruir sua autoestima. A compreensão de que a cura era um processo multifacetado, abrangendo corpo, mente e espírito, tornou-se um dos pilares da atuação da organização, demonstrando um compromisso profundo com o bem-estar integral de seus assistidos. Um dos avanços mais significativos, promovidos pela Vozes da Pele, foi a articulação com o legislativo para a criação de leis mais rigorosas que regulamentassem a prática da tatuagem. Essa atuação política envolveu a apresentação de projetos de lei, a participação em audiências públicas e a mobilização da sociedade civil para pressionar por mudanças concretas. O objetivo era estabelecer padrões mínimos de higiene e segurança obrigatórios para todos os estúdios, independentemente de seu porte ou localização. Essa batalha legislativa, embora árdua e muitas vezes frustrante, representou um passo fundamental para a institucionalização da segurança na indústria da tatuagem, garantindo que a proteção do consumidor se tornasse uma prioridade legal e não apenas uma iniciativa voluntária. O impacto da história de Nelson, amplificado pela atuação da ONG Vozes da Pele, transcendeu a esfera da conscientização individual, penetrando nas estruturas da indústria da tatuagem e nas políticas de saúde pública. A organização, ao identificar lacunas significativas na formação de tatuadores, não se limitou a apontar os problemas, mas buscou ativamente oferecer soluções. Uma iniciativa notável foi o desenvolvimento de módulos de capacitação em biossegurança, projetados para serem integrados aos currículos de cursos profissionalizantes de tatuagem em todo o país. Esses módulos abordavam desde os princípios básicos de controle de infecções, como a correta higienização das mãos e a esterilização de equipamentos, até temas mais complexos, como a identificação e o manejo de reações adversas e a importância da rastreabilidade de produtos, como tintas e agulhas. A meta era garantir que novos profissionais ingressassem no mercado com um conhecimento sólido sobre as práticas seguras, minimizando assim a ocorrência de futuros incidentes como o de Nelson. Ademais, a Vozes da Pele percebeu que a educação do público consumidor era igualmente crucial. Para isso, implementou uma campanha de mídia digital focada em desmistificar o processo de tatuagem e em capacitar os indivíduos a fazerem escolhas mais informadas. Essa campanha utilizava uma linguagem acessível e exemplos práticos, ensinando como identificar um estúdio seguro,
quais perguntas fazer ao tatuador antes de iniciar o procedimento e quais sinais de alerta observar durante e após a tatuagem. Vídeos curtos e infográficos dinâmicos, compartilhados em plataformas populares, transmitiam informações vitais sobre a importância da esterilização, o uso de materiais descartáveis e os cuidados pós-tatuagem. O objetivo era empoderar o consumidor, transformando-o em um agente ativo na garantia de sua própria segurança, incentivando-o a questionar e a exigir os mais altos padrões de higiene. A ONG também se dedicou a estabelecer um canal de comunicação direto e eficiente entre as vítimas e os órgãos reguladores. Ao compilar e organizar os relatos de incidentes, a Vozes da Pele forneceu às autoridades sanitárias dados concretos sobre a extensão do problema, facilitando a identificação de estúdios com histórico de não conformidade e a aplicação de sanções mais rigorosas. Essa colaboração sinérgica entre a sociedade civil e o poder público foi fundamental para pressionar por uma fiscalização mais ativa e para a criação de mecanismos de responsabilização mais eficazes. A organização atuou como uma ponte, traduzindo as experiências individuais das vítimas em um chamado coletivo por segurança e justiça, demonstrando que a união de esforços é essencial para promover mudanças significativas em qualquer setor. Um aspecto particularmente inovador da atuação da Vozes da Pele foi a criação de um sistema de avaliação e recomendação de estúdios de tatuagem, baseado em critérios objetivos de biossegurança e profissionalismo. Esse sistema, acessível através da plataforma online da ONG, permitia que os usuários compartilhassem suas experiências e avaliassem os estúdios que frequentavam, contribuindo para um banco de dados colaborativo. Apenas estúdios que atendiam a um conjunto rigoroso de requisitos, verificados pela própria ONG, recebiam a chancela de recomendado, conferindo-lhes visibilidade e credibilidade junto ao público. Essa iniciativa não apenas facilitava a escolha segura para os consumidores, mas também incentivava os estúdios a investirem em práticas seguras, como forma de se diferenciarem no mercado e atraírem uma clientela mais consciente e exigente. O impacto dessa inovação foi notável, criando um incentivo de mercado para a excelência em biossegurança. A expansão da atuação da Vozes da Pele para além da conscientização e do apoio direto às vítimas envolveu um esforço concentrado na reformulação dos currículos de formação profissional, reconhecendo que a raiz de muitos problemas residia na carência de treinamento adequado. A ONG dedicou-se a desenvolver módulos de capacitação em biossegurança que pudessem ser integrados aos cursos de tatuagem em nível nacional. Esses módulos foram concebidos para abordar desde os fundamentos essenciais do controle de infecções, como a correta higienização das mãos e a esterilização de equipamentos em autoclave, até protocolos mais avançados para a identificação e o manejo de reações adversas. Um foco particular foi dado à importância da rastreabilidade de materiais, como tintas e agulhas, garantindo que os profissionais soubessem como verificar a procedência e a qualidade dos insumos que utilizavam. O objetivo primordial era assegurar que cada novo tatuador que ingressasse no mercado o fizesse com um conhecimento robusto sobre práticas seguras, minimizando assim a probabilidade de incidentes futuros. Paralelamente a essa iniciativa de formação profissional, a ONG intensificou sua campanha de educação do público consumidor. A estratégia adotada visava desmistificar o processo de tatuagem, tradicionalmente envolto em um certo misticismo artístico, e capacitar os indivíduos a fazerem escolhas mais informadas e seguras. Para tanto, foram desenvolvidos materiais informativos em formatos variados e acessíveis, como vídeos curtos e infográficos dinâmicos,
disseminados amplamente em plataformas digitais. Essas peças de comunicação abordavam de maneira clara e objetiva como identificar um estúdio de tatuagem seguro, quais perguntas essenciais fazer ao tatuador antes de iniciar o procedimento e quais sinais de alerta observar durante e após a sessão. Ensinar o público a discernir um ambiente profissional e higiênico de um que não o é e a reconhecer os indícios de possíveis complicações empoderou os consumidores, transformando-os em agentes ativos na proteção de sua própria saúde e bem-estar. A articulação com o sistema de saúde pública representou outro eixo fundamental da estratégia da Vozes da Pele. Essa colaboração buscou integrar os protocolos de biossegurança em tatuagens aos programas de saúde comunitária já existentes, transformando a prevenção de infecções relacionadas a procedimentos estéticos em um componente das campanhas de saúde preventiva mais amplas. Isso se traduziu na realização de workshops educativos em postos de saúde, na distribuição de materiais informativos em clínicas médicas e na capacitação de agentes comunitários de saúde. Esses agentes, atuando diretamente nas comunidades, puderam disseminar informações cruciais sobre os riscos e as medidas de precaução, alcançando um público mais diversificado, incluindo aqueles com menor acesso a recursos ou informações especializadas. Essa abordagem descentralizada garantiu que o conhecimento sobre segurança em tatuagens chegasse a todos os estratos da sociedade. Um aspecto particularmente inovador da atuação da ONG foi a criação de um sistema de avaliação e recomendação de estúdios de tatuagem, estritamente baseado em critérios objetivos de biossegurança e profissionalismo. Essa plataforma online permitiu que os usuários compartilhassem suas experiências e avaliassem os estúdios que frequentavam, contribuindo para um banco de dados colaborativo e dinâmico. Apenas os estúdios que atendiam a um conjunto rigoroso de requisitos, cujas práticas eram verificadas pela própria ONG, recebiam a chancela de recomendado. Esse selo de qualidade, facilmente identificável pelos consumidores, não só facilitava a escolha segura, mas também criava um diferencial competitivo para os estúdios que investiam em segurança, incentivando-os a elevarem seus padrões para se destacarem no mercado. Essa iniciativa, ao vincular a excelência em biossegurança ao sucesso comercial, promoveu uma mudança de paradigma na indústria. Ao percorrermos os meandros desta narrativa, emerge um panorama complexo, onde a busca pela expressão individual e a salvaguarda da saúde tecem uma linha tênue, porém essencial. As diversas facetas da jornada apresentada, desde a vulnerabilidade inerente a procedimentos estéticos até a força transformadora da conscientização coletiva, convergem para um ponto de inflexão. A experiência individual, inicialmente um relato isolado de adversidade, desdobrou-se em um movimento de amplitude crescente, demonstrando como um único fio, quando entrelaçado a outros, pode tecer um tecido de mudança robusto e significativo. Refletindo sobre este percurso, percebemos que as nuances da experiência humana, quando expostas e analisadas sob a luz da coletividade, revelam padrões e lições de valor inestimável. A fragilidade da condição humana, aliada à busca incessante por significado e identidade, encontra na arte corporal uma de suas mais vibrantes manifestações. Contudo, essa busca, para ser plenamente realizada e segura, demanda uma compreensão profunda de suas implicações e dos cuidados intrínsecos a ela associados. A forma como os riscos são percebidos, comunicados e, sobretudo, gerenciados, define a fronteira entre a realização pessoal e a adversidade. As reflexões que se acumularam ao longo desta exploração nos convidam a ponderar sobre a intrínseca conexão entre o individual e o coletivo. A forma como a sociedade lida com as consequências de falhas em sistemas de proteção
e como indivíduos se unem para remediar essas deficiências, revela um dinamismo social poderoso. A resiliência demonstrada diante da adversidade e a capacidade de transformar experiências dolorosas em catalisadores de progresso são testemunhos da força inerente à colaboração e à busca por um bem comum. O que outrora parecia ser um problema isolado, agora se revela como um chamado à ação coletiva, um convite à construção de um ambiente mais seguro e informado para todos. À medida que nos aproximamos da conclusão, torna-se evidente que as diversas trajetórias percorridas não são meros eventos isolados, mas sim os componentes de uma tapeçaria maior, cujos fios se entrelaçam para formar um quadro de aprendizado e transformação. A jornada até aqui tem sido um mergulho profundo nas complexidades da interação humana, na importância da ética profissional e na necessidade imperativa de uma vigilância constante. A compreensão acumulada nos prepara para as considerações finais, que buscarão dar sentido a essa jornada, consolidando as lições aprendidas e apontando para o horizonte de futuras possibilidades. A forma como as informações foram processadas e as experiências compartilhadas criaram um solo fértil para uma reflexão final que promete iluminar os caminhos a serem trilhados. A pele, esse vasto território da existência, guarda em si os ecos das nossas mais profundas vivências, um pergaminho onde a vida se inscreve com traços indeléveis. A trajetória de Nelson, iniciada na busca por uma homenagem singela e transformada em uma luta pela sobrevivência, transcende o relato de um infortúnio individual para se tornar um poderoso espelho das complexidades que permeiam a arte, a saúde e a responsabilidade. O que começou como um desejo de eternizar uma memória, desdobrou-se em uma lição sobre a fragilidade da confiança depositada em processos que, à primeira vista, parecem inofensivos, mas que carregam consigo riscos latentes. A história de Nelson é um testemunho da interconexão entre a expressão pessoal e a necessidade imperativa de salvaguardar o bem-estar, lembrando-nos que a beleza buscada na pele não deve jamais comprometer a integridade do corpo que a abriga. A força motriz por trás da transformação de Nelson, de vítima a agente de mudança, reside na sua capacidade de ressignificar a dor. A cicatriz que marcou seu corpo, longe de ser um sinal de derrota, tornou-se um farol, guiando-o na construção de um propósito maior. A fundação da Vozes da Pele não foi apenas um ato de reparação, mas a materialização de um compromisso com a prevenção e a educação. Ao dar voz às experiências de tantos outros que compartilharam trajetórias semelhantes, a ONG teceu uma rede de apoio que transcendeu as fronteiras do físico, alcançando o plano emocional e psicológico. Essa rede, fortalecida pela empatia e pela solidariedade, demonstrou o poder transformador da união em face da adversidade, provando que a dor compartilhada, quando canalizada adequadamente, pode se converter em força motriz para a mudança social. A reflexão que emerge desta narrativa é multifacetada. Ela nos convida a uma análise crítica das práticas que, embora arraigadas na cultura e na expressão individual, necessitam de um escrutínio constante sob a ótica da segurança e da ética. A indústria da tatuagem, com sua crescente popularidade e diversidade, carrega consigo uma responsabilidade inerente, tanto por parte dos profissionais que a exercem, quanto dos órgãos reguladores que deveriam zelar por sua integridade. A história de Nelson serve como um alerta pungente, um chamado à ação, para que a busca pela arte e pela identidade pessoal seja sempre pautada pela informação, pela cautela e pelo respeito mútuo. A verdadeira prática, aquela que honra tanto a arte quanto a vida,
Começa agora, em cada escolha consciente, em cada questionamento feito, em cada voz que se une para ecoar a mensagem de que a beleza e a segurança devem, invariavelmente, caminhar lado a lado. Que a pele continue a ser uma tela para histórias inspiradoras, mas que essas histórias sejam sempre contadas com a garantia de que a saúde e o bem-estar permaneçam como os traços mais fundamentais. O fim que é começo. A história de Nelson não termina com a cicatriz. Ela continua em cada pessoa que lê seu relato, que compartilha sua dor, que muda sua decisão. Continua em cada estúdio que melhora seus protocolos, em cada tatuador que escolhe fazer diferente, em cada cliente que pergunta antes de confiar. Porque no fim, o que saiu de dentro do braço de Nelson foi mais do que pus. Foi uma verdade que precisava ser dita. Foi uma dor que virou voz. Foi uma pele que aprendeu a falar. E essa história te deixou impactado. Não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal para não perder nenhuma das próximas histórias reais que vão te deixar arrepiado. Comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Quero saber até onde essa história chegou. E ativa o sininho, porque o que vem por aí vai te surpreender ainda mais.